Quando nós oramos, nós esperamos a resposta de Deus. A oração é uma comunicação com aquele que é a palavra. Então, devemos esperar a palavra de Deus. É isso que Jesus quis ensinar quando disse que devemos viver da palavra que sai da boca de Deus. Então, por aquilo que Deus nos diz em resposta às nossas orações, é que nós decidimos as coisas de nossa vida aqui na terra, de nossa vida espiritual. Portanto, precisamos de compreender isto. Oração não é algo repetitivo ou uma conversa unilateral. É em nossa comunhão. Vamos ver o exemplo de Daniel e seus companheiros. No capítulo 2 do livro do profeta Daniel, vamos ver que Nabucodonosor teve um sonho e ele quis saber o significado do sonho, porque aquilo lhe perturbava muito. Ele chamou todos os encantadores, todos os sábios, todos aqueles que o serviam no reino, e eles não puderam interpretar aquele sonho. O que Daniel fez? Daniel procurou seus companheiros e procurou o Deus do céu. Vamos ler no versículo 14 do capítulo 2, que diz assim, no momento em que Daniel é comunicado do problema. Então, Daniel falou, avisada e prudentemente Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. E disse Arioque, encarregado do rei, por que tão severo o mandado do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Foi Daniel ter com o rei e lhe pediu designasse tempo, e ele lhe revelaria ao rei a interpretação. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Veja que a oração era pedindo a Deus misericórdia, para que Deus pudesse revelar a eles sobre esta situação. Quando há uma dificuldade, há uma situação difícil, não devemos agir na carne, não devemos procurar recursos humanos, recursos terrenos. Precisamos procurar o recurso do céu, a palavra que sai da boca de Deus, a revelação de Deus. Veja que Deus revela a Daniel o que ele lhe pede. Por isto, nós lemos no versículo 19 assim, então, foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Disse Daniel, seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. Ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas. Com ele mora a luz. A ti, ó Deus dos meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder. E agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Muitos crentes incrédulos pregam até mesmo que Deus não fala mais, Deus não revela mais. Veja que isto é uma heresia e isto é uma interpretação carnal e uma maneira da carne fechar os céus. Para nós, os que cremos, os céus estão abertos, como esteve aberto para os profetas e todos aqueles que creram, todos aqueles que Deus escolheu, todos aqueles que o Senhor escolheu
e revelou-se a eles. Portanto, o que nós vamos perceber é que Deus continua a revelar e a responder às nossas orações. Aqui, Deus respondeu positivamente. Ao profeta Jeremias, Deus respondeu negativamente, pois Deus disse a Jeremias que ainda se Moisés, se Samuel, se algum dos profetas se levantassem, ele não atenderia e não mudaria o seu decreto sobre o castigo que ele lançaria sobre aquele povo. Jeremias orou muitas vezes e Deus, por fim, o repreendeu e respondeu negativamente a sua oração. Então, vamos ler em 1 Coríntios e ver que isto faz parte da nossa comunhão. Deus pode nos dizer sim ou não, mas a palavra que sai da sua boca é que nos dá vida. Por isso Jesus disse que nós vivemos da palavra que sai da boca de Deus. Em 1 Coríntios, no capítulo 1, nós temos assim escrito: sempre dou graças, começando no versículo 4, a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça, que vos foi dada em Cristo Jesus. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Portanto, vejamos o propósito da sua graça, que vos foi dada em Cristo. Não há graça maior do que a que nos foi dada em Cristo, do que seja ter comunhão com um Deus Santo, poderoso e eterno, e que conhece todas as coisas, como disse Daniel. Com ele está o profundo e o escondido. Ele revela o profundo e o escondido. Aquilo que nós não sabemos, ele sabe. Aquilo que nós não vemos, ele vê. E a sua direção é infalível. Portanto, vejamos o que está escrito. No versículo 5, ele diz que fomos enriquecidos nele em toda palavra e em todo conhecimento. Lá na outra carta está escrito que todos os tesouros da ciência e da sabedoria estão ocultos em Cristo Jesus. Tudo está nele. E ele é fiel. Deus é fiel e foi fiel com Daniel, fiel com Jeremias, fiel com Jesus Cristo, fiel com os apóstolos. Leamos o livro de Atos e vejamos como o Espírito Santo revela a Paulo, a Pedro, a realidade do mundo espiritual. Sem Deus, sem o Espírito, nada sabemos sobre o mundo espiritual, sobre as coisas que não se veem. Por isso, o apóstolo Paulo disse: não devemos atentar para as coisas que se veem, porque elas são temporárias. Mas devemos nos atentar para as coisas que não se veem, porque elas são eternas. Estejamos atentos, porque a nossa comunhão é com Jesus Cristo. Portanto, esta vida em comum que os profetas tinham, a vida em comum que Jesus tinha com o Pai, nós também temos, de tal maneira que Jesus nos ensinou a orar ao nosso Pai que está no céu. Assim, esta é a nossa comunhão e esta é a nossa oração respondida. Amém.